Andréas Pereira, o possível, provável, depende do momento que você já tá vendo, novo reforço do Palmeiras. Como é que ele joga? Trago aqui para vocês mais uma análise do Calma Parmeiro e já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no Calma Parmeiro, tá? Ó, like, logo em seguida hype, inscrição e o seu comentário. Vocês aprovam o Andréas Pereira como novo reforço do Palmeiras? Comenta aí e bora para mais uma análise do Calma Parmeiro. Primeiro vamos falar dos números do Andréas Pereira pelo Fulham, mas é muito importante que nessa análise aqui a gente traga alguns elementos além do Fulham, tá? Porque no Fulham ele jogava até um pouco mais avançado, mas vamos lá. Pelo Fulham ele teve 119 jogos, 105 como titular, tá bom? 10 gols, 19 assistências, 27 grandes chances, 46 passes decisivos, 172 finalizações e 80 desarmes. Quando a gente fala que ele jogou como um cara mais avançado no Fulham, parece um número baixo de gols, né? Quase 30 envolvimentos em gols ali em 119 jogos, um número baixo. É um número bom para volante, é um número ruim para meia. Mas é bom a gente entender que o Fulham joga, inclusive, ainda, com uma formação de meio campo com uma trinca que não tem exatamente um camisa 10. É um primeiro volante ali centralizado e dois volantes pelos lados que são um pouco mais avançados. Ele era um desses volantes, então é o 4-3-3 clássico, né, digamos assim. Por isso ele era um volante avançado e não um meia no Fulham. E é muito importante a gente entender o posicionamento dele, porque a gente também precisa imaginar o que ele vai fazer no Palmeiras. E eu acho que ele se encaixa exatamente naquela posição do Lucas Evangelista, que hoje não é exatamente um volante avançado como ele fazia no Fulham. É um meia recuado. É um cara que é o 10, mas joga um pouco mais atrás. Pelo menos em questão de característica do time, não estou falando do jogador. E esse Andréas Pereira a gente já viu no Flamengo. Mas para isso precisamos também falar do mapa de calor. E aqui eu trouxe 3 mapas de calor, né? O do Fulham, o do United e o do Flamengo. E a gente percebe como o do Fulham, ele é muito espaçado. A gente não tem muitas regiões quentes no mapa de calor do Fulham, que é onde ele jogou por mais tempo, tem mais jogos, mas é curioso como ele não tem tantas regiões quentes no mapa, né? Ele tá em todos os lugares e de alguma forma parece até um mapa meio frágil, né? Para um volante, né? Ainda mais quando a gente lembra do mapa de calor do Richard Rios, que era bem preenchidão ali, principalmente do lado direito. Ele é mais preenchido pelo lado direito, mas ainda assim você não encontra muitas zonas quentes. O do United você encontrava mais zonas quentes pelo lado direito, e o do Flamengo, olha só como parece um mapa de um meia. De um meia e não de um volante, sendo que no Flamengo ele jogava em tese de volante, porque o meia era o Arrascaeta, ele era a dupla de volante, muitas vezes ali do William Arão, né? Então, por que eu tô trazendo todos esses mapas de calor? Porque o mapa de calor do Flamengo é o que vai se encaixar melhor no que é o segundo volante do Abel Ferreira em 2025, o que foi o Richard Rios, pelo menos nessa temporada, mas muito mais o Evangelista, que vem jogando como um meia central e não exatamente um volante, já que o Palmeiras joga praticamente com um volante só, ou Aníbal ou Emiliano ali, fazendo toda a parte defensiva, e o segundo volante tendo uma função de marcar mais alto e muitas vezes recuperar essa bola já numa zona de definir a jogada, que é como vem jogando o Evangelista. E aí o Andréas Pereira pode se encaixar muito bem nisso. Eu separei alguns lances do Andréas Pereira no momento do Flamengo, que é o posicionamento dele que vai se encaixar com o que ele deve fazer no Palmeiras, mas alguns do Fulham também. Vamos lá para esses lances. Primeira grande característica que o Palmeiras vai ganhar com o Andréas Pereira é o arremate de fora da área. Ele chuta muito, ele bate em gol. O Palmeiras não tem hoje um jogador que chuta em gol, que abriu, chega batendo, irmão. Chega batendo, irmão. O Palmeiras não tem mais esse jogador. Com a saída do Veiga do time titular, o Palmeiras quase não bate de fora da área. E isso é uma característica que o Andréas Pereira pode agregar muito. O Palmeiras, ele batia muito de fora na área do Flamengo, e jogando como esse 10 recuado, ele tinha sempre esse espaço na intermediária, já que Arrascaeta afundava, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, e aí afundando a zaga, ele acabava recebendo muita bola livre para bater de fora da área. Isso num Palmeiras que tem Vitor Roque ali na frente, um Flaco Lopes ali formando uma dupla, vai afundar a zaga e ele vai ter muito espaço de fora da área para bater em gol, e isso vai ser uma grande arma para o Palmeiras. Uma outra arma que o Palmeiras perdeu nos últimos tempos e deve ganhar com o Andréas Pereira é essa aqui, ó.
Bola parada, escanteio, o Palmeiras não faz mais gols de escanteio e o Andreas Pereira é um ótimo batedor de escanteio, tá bom? Um cara que gera muito gol de cobrança de escanteio, era o cobrador oficial do Flamengo, mesmo nos tempos de Manchester, quando ele não era um titular absoluto, sempre que ele entrava ele era o batedor de escanteio, no Fulham ele era o batedor de escanteio e sempre os times que tinham o Andreas Pereira tinham uma taxa alta de gols de escanteio. Palmeiras não faz mais gol de escanteio e aí com o Andreas Pereira isso pode melhorar e deve melhorar a curto prazo, porque é uma qualidade muito do individual dele, tá bom? Mas falando em bola parada, também tem outra questão que o Palmeiras perdeu. Na verdade, o Palmeiras há muito tempo não tem essa característica e deve voltar a ter uma nova arma que é cobrança de falta. Batedor de falta dos melhores, tá? Andreas Pereira, muito bom batedor de falta. Assim, não é aquele especialista que vai te entregar 10 gols no ano de falta, mas, por exemplo, no Flamengo ele fez 8 gols e 2 foram de falta. Faltas muito bem cobradas. Então, assim, Palmeiras que não faz gol de falta mais, pode ter uma nova arma aí, a cobrança de falta. Uma arma que o Palmeiras, na verdade, nunca, faz muito tempo que não tem, tá? De vez em quando sai um golzinho do Veiga ali, golzinho do Zé Rafael, mas assim, o Estevão fez recentemente, mas assim, uma coisa muito rara, é um por ano. E o André, só nessa passagem dele no Flamengo, ele já largou 2. No Fulham ele já largou alguns também. Bom jogador e bom batedor de falta. Mas precisamos falar de algumas características que podem ser negativas. Negativas não, elas são positivas, mas elas podem ser negativas. Eu falo sempre aqui que futebol é cobertor curto, né? Então você ganha muito ali numa situação, mas você pode perder em outra. E eu tô falando da característica de marcação do Andreas Pereira. Porque o Andreas Pereira, a gente vai ver aqui, ele é um marcador que não é dos mais focados na marcação. Você vai reparar que os desarmes dele sempre são pensando em já jogar pra frente. Então ele já desarma tentando armar. Isso é interessante. Você desarma, ele desarma e já dá a opção de passe. Ele tá, desarma, desarmou aqui, já tá olhando pra frente. Isso aí é uma característica que o Andreas Pereira tem, que é muito interessante, porque ainda mais jogando nessa função que ele deve jogar no Palmeiras, ele vai desarmar muito perto do gol. Então se ele desarma já olhando pra frente, o Palmeiras no perde, pressiona ali, tá muito perto do gol. Mas muitas vezes lá atrás, isso era um defeito que o Richard Rios também tinha, ele vai desarmar já pensando em avançar e o Palmeiras não vai conseguir avançar, porque às vezes o desarme não é definitivo, e aí ele já não vai estar mais ali na região do desarme. O time vai retomar a bola e vai contra-atacar o Palmeiras, que vai estar desguarnecido, né? Com o seu volante já pensando na fase de ataque. Então é cobertor curto. Muitas vezes a gente vai ver o Palmeiras fazendo gols em situações em que ele vai estar desarmando, ou ele vai estar ajudando ali na composição da região de desarme, e já armando o contra-ataque para fazer o gol. E muitas vezes ele vai desarmar, vai virar as costas pro lance, e quando ele olhar para trás, o Palmeiras não vai estar com a bola, o Palmeiras vai tomar um contra-ataque e a gente vai acabar tomando o gol por desatenção do Andreas Pereira. Então, cobertor curto, esse é um ponto de atenção com o Andreas Pereira, algo que pode ser positivo e algo que pode ser negativo também. Outra coisa que pode ser positivo e também pode ser negativo é a questão do drible dele. Ele dribla no meio campo, ele é muito seguro. E quando ele consegue desarmar a marcação, digamos assim, nesse primeiro drible, ele sai em uma condição de armar o jogo, que é uma coisa que ele faz muito bem. Muitas vezes ele vai dar esse primeiro drible aí, vai tirar o primeiro marcador e o Palmeiras vai sair numa região de definir a jogada. Ele é muito bom nessa definição da jogada, mas muitas vezes ele vai errar esse drible por excesso de confiança. Por excesso de confiança. A gente vai lembrar de um lance aí que ele vacilou por excesso de confiança. E muitas vezes a gente vai tomar o contra-ataque. Mas muitas vezes a gente vai fazer o gol com o time fechadinho, o time adversário. Aí sobe a pressão no Andreas, ele tira o primeiro marcador e isso desmonta total a marcação. Alguém vai ter que sair do seu marcado para ir nele, e aí a marcação desequilibrando, ele tende a acertar um passe e o Palmeiras sair na cara do gol por várias vezes. Então essa é uma outra característica muito boa dele, mas que pode dar ruim por muitas vezes. Outra característica que é dúbia aqui é a leitura dele para o desarme. Ele não é o cara que tá como um carrapato marcando. Ele tem uma leitura muito boa, vocês vão reparar nesses lances que eu separei, que ele tá sempre por ali e ele sempre chega antes do cara,
Antecipou. Por quê? Porque ele não é o cara que atrapalha, ele não é o volante que tá indo pro físico para atrapalhar o domínio do cara. Ele espera a leitura corporal do cara, ele vê para onde o cara vai dominar e ele tenta antecipar esse movimento. Ó, antecipou o movimento. Ele tem uma leitura muito rápida e muito boa dos movimentos do adversário. Então ele confia muito nessa inteligência dele para desarmar. Mas às vezes ele vai pegar algum adversário que é mais inteligente, que vai indicar um movimento e vai fazer outro. E aí ele vai ficar vendido no lance. Porque ele marca a distância, ele deduz qual é que vai ser a parada que o cara vai fazer e muitas vezes ele acerta. Então ele muitas vezes, ó, ele consegue antecipar essa marcação por meio da inteligência dele, ó. Antecipou por meio da inteligência. Mas isso é algo que muitas vezes vai dar errado. Então é aquilo, jogador muito confiante vai ganhar muito, mas vai perder algumas que a gente vai ficar lá, pô, não é possível que esse cara foi tão displicente assim, tá? Outra característica que ele vai agregar muito, mas muito ao Palmeiras é pisar na área, tá? Ele é um volante que pisa na área, entra na área para fazer gol. Ele não só chuta de fora, mas quando ele encontra o espaço, ele pisa na área, tá? Ele avança, ele entra na área, finaliza muito bem. É um jogador que tende a entregar muito em questão de gols e assistências, mas também em dúvida pros marcadores, né? Pô, eu vou marcar ele até onde? Até que região do campo? Porque ele faz, a galera não gosta, né? O box to box, de uma área a outra, mas ele pisa dentro da área, inclusive. Ele é um volante com característica de meia, ele é um meia de origem, ele foi criado como um meia de origem. Outra característica muito interessante do Andreas Pereira é essa aqui, ó, bola longa. Ele tem uma bola longa inacreditavelmente boa. Ele é muito bom nesse lançamento, tanto para inverter jogo, para pegar os pontas velozes, quanto também para bola em profundidade para o atacante chegar na cara do gol. Então assim, outra característica muito boa do Andreas Pereira é a bola longa, algo que ele fazia pouco no Flamengo, porque o Flamengo não trabalhava com bola longa, por isso eu trouxe esse lance aqui da seleção brasileira. E o Palmeiras tende a trabalhar um pouco com bola longa também. Então não tinha muitos lances do Flamengo ele esticando bola, mas tem da seleção brasileira. E é por isso que eu trouxe essa aqui, porque é uma característica muito forte dele que ele explorou pouco no Flamengo, e no Palmeiras ele deve explorar demais. E por fim, a passagem dele no Fulham foi um mix de tudo isso, tá? Foi um mix de tudo isso. A passagem dele no Fulham foi excelente. E é bola longa, inversão toda hora, ó, desarme naquela questão da inteligência também, pisando na área, drible, finalização, tudo isso, todo esse mix que eu mostrei de características que ele tinha no Flamengo e até na seleção, foi o que ele fez no Fulham e se tornou basicamente o principal jogador do Fulham nos últimos anos, né? Perdeu espaço agora por uma questão de escolha do técnico Marco Silva, mas tudo que ele fez no Flamengo, e foi muito bem no Flamengo, os jogos que ele entra na seleção também ele vai muito bem, no Fulham ele fez de tudo isso, jogo após jogo, sendo um dos principais jogadores, lançando, desarmando, marcando, armando, fazendo de tudo, o que é hoje, vamos falar bem a verdade, não é um volante, é um meio-campista completo e que tem tudo para chegar no Palmeiras e dominar essa posição, não só do Palmeiras, mas como no futebol brasileiro, tá? Porque ele tem as características todas de um meio-campista. Ele arma como um 10, ele compõe como um 8 e muitas vezes ele desarma como um 5. Não entrem nessa ideinha que estão falando aí que ele não sabe marcar. Ele não é tão físico como o Richard Rios, isso de fato. Mas ele marca muito na inteligência dele e na leitura corporal do adversário. Ele vai ajudar muito sim na marcação. E muitas das vezes que ele não ajudava na marcação, não passava essa impressão de que ele não ajudava na marcação do Flamengo, era muito pela própria postura do Flamengo, porque no Fulham ele tinha bons números de desarme sim, e com o Abel, que é um técnico que prioriza muito a defesa, pelo menos dá muita atenção para a defesa, ele tende a ajudar muito na marcação também. O próprio Evangelista, que não é um grande marcador nos últimos jogos, já vem mostrando essa característica, e o Andreas Pereira não será diferente. Palmeiras, no momento que eu tô gravando, ainda não fechou, mas tá quase tudo certo. Tá trazendo um cara para ser primeira prateleira do futebol brasileiro, assim, para ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro, não só da posição, mas como tudo, absolutamente tudo. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram da análise? Estão comigo até agora? Então deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal Parmeiro, tá bom? Aqui
Tem vídeos todos os dias, tem live todos os dias também pra gente trocar aquela ideia sobre o nosso verde. E deixa suas expectativas aqui nos comentários se Andreas Pereira chegará para ser titular absoluto ou vocês acham que ele vai brigar por posição com o Lucas Evangelista. Comenta aí, tamo junto e avante palestra!